Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O assunto é sério, o Corinthians firmou um contrato de 2 temporadas e alguns meses com a Esportes da Sorte, depois de ter tido problemas lá com a VaideBet, o rompimento do contrato. O Corinthians conseguiu a Esportes da Sorte, que é uma empresa brasileira, uma casa de apostas brasileira, num contrato de patrocínio master, né, estampado no centro da camisa do Corinthians, valiosíssimo, na casa de 309 milhões de reais, bem parecido com os valores da VaideBet, que obviamente rendem uma receita fantástica para o Corinthians. Mais do que isso, a Esportes da Sorte destinou 70 milhões, perto disso, para reforços, especialmente aqueles de grande impacto, o chamado reforço midiático. E com a contratação de Memphis Depay, a Esportes da Sorte se prontificou a bancar o salário, ou boa parte do salário. O Corinthians pagaria 20% apenas dos vencimentos de Memphis Depay, o restante, os 80%, da Esportes da Sorte, que obviamente vai ter algumas contrapartidas, né? Além de ter o próprio jogador vestindo, né, o manto alvinegro com o logo e o emblema da patrocinadora, mas também outras ações de marketing que foram estudadas na configuração do contrato. Claro que existe muita preocupação nesse momento. Por quê? Porque a partir do dia 1º de outubro, começou no Brasil, para vocês entenderem, uma transição para a nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. O que aconteceu? O jogo de azar, ele é uma coisa. Aposta esportiva é outra. O jogo de azar no Brasil é proibido. Casas de apostas, apostas esportivas, elas sempre foram permitidas, mas não com CNPJ brasileiro. Então, muitas empresas chegaram aqui no Brasil com sede em países do exterior e tiveram a possibilidade, no meio de uma transição, no meio de um mercado que foi se abrindo, com altos investimentos, né, dessas empresas, né, inclusive em campeonatos, né, bancando campeonatos, clubes, patrocinando clubes. Então, foi um dinheiro, uma receita que acabou entrando no Brasil de uma forma legal, permitida, mas sem o devido pagamento de imposto, porque não havia regulamentação. O que acontece agora? Tramitou aí durante um tempão aí no governo federal, na Câmara, no Senado, uma regulamentação para que essas empresas elas tivessem sim um CNPJ brasileiro, elas pudessem operar aqui no Brasil, especialmente as brasileiras, né, mas também as que vêm de fora, mas que elas operassem aqui no Brasil e pagassem impostos como todos os segmentos, né, como todas as empresas pagam aqui para operar no Brasil. Enfim, essa regulamentação ela começou uma transição agora, do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro, para que no dia 1º de janeiro todas as regras sejam cumpridas por essas empresas e a gente tenha regulamentado aqui todo esse setor bilionário, dá para dizer assim, né, de casas de apostas que investem muito no nosso futebol e em vários segmentos da nossa sociedade. Pois bem, o governo federal exibiu uma lista de empresas autorizadas. Por que autorizadas? Porque elas enviaram a documentação necessária para estarem aptas a desenvolver e operar aqui no Brasil. Cara, uma lista de acho que 200 empresas, cerca de 205 empresas, mais ou menos, que na verdade são 90 grupos, porque um grupo de mídia, ele compõe às vezes 3, 4, às vezes 10 empresas de casas de apostas bem conhecidas do grande público. Então, são 90 grupos ali que estão autorizados, com todas as empresas compostas ali para operar. A Esportes da Sorte não está nessa lista. Ela não está. Ela não só patrocina o Corinthians, como patrocina o feminino do Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, tem outros investimentos, vários influenciadores pelo Brasil, é uma empresa brasileira, mas que tem um agravante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi a prisão decretada do dono da Esportes da Sorte naquela operação da Polícia Civil de Pernambuco, que envolveu, inclusive, a prisão da Deolane Bezerra, com o pedido de prisão também do cantor Gustavo Lima, enfim, envolvida por conta de alguma suspeita, né, de irregularidade, enfim. Então, assim, dentro dessa operação, o presidente, né, o CEO, o chefe, o dono da Esportes da Sorte, ele acabou
sendo preso. E aí, obviamente, que essa operação em curso já gerou algum desconforto. E agora, por conta de documentação, até onde se sabe, a Esportes da Sorte não foi autorizada pelo governo federal. O Corinthians se posicionou sobre isso, porque está todo mundo perguntando, tá, mas peraí, será que a Esportes da Sorte não vai operar no Brasil? Será que ela vai se retirar do Corinthians e dos outros clubes? O Corinthians vai ficar sem esse dinheiro? São muitas perguntas, e eu vou tentar responder algumas nesse vídeo. Por exemplo, o Corinthians se posicionou dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato, ou seja, está pagando em dia. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. Ou seja, o clube solicitou esclarecimentos do tipo: e aí, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa fiel torcida. O que eu posso dizer para vocês? Até o dia 11 de outubro, a Esportes da Sorte ela tem que resolver. Ela tem que conseguir a documentação. A empresa diz que está tranquila quanto a isso, de que ela está providenciando, já providenciou a documentação necessária para ter autorização para operar aqui no Brasil. Então, pode ser que até o dia 11 tudo esteja resolvido e aí ninguém mais tenha nenhum tipo de preocupação. A preocupação ela existe hoje porque ela não está na lista do governo federal. Pode ser que até o dia 11 os caras resolvam e está tudo certo. Não resolvendo, temos um problema. Porque aí a Esportes da Sorte ela não pode operar no Brasil e ela tem que, digamos assim, sair de todos os seus espaços publicitários de mídia. Então, tem que ser retirado da camisa do Corinthians, como da camisa de Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, futebol feminino do Palmeiras, de todas as suas mídias, de todo lugar. Ela precisa ser retirada. Se isso acontecer, pode haver um rompimento entre Corinthians e a Esportes da Sorte, o que seria um prejuízo tremendo, porque estamos falando de um rompimento que o Corinthians fez unilateralmente com a Pixbet, até teve problema aí no pagamento da parcela do acordo, da multa, né, da rescisão com a Pixbet, né, e inclusive com bloqueio de contas na justiça de mais de 20 milhões de reais. Depois o anúncio da VaideBet, com toda aquela apoteose que foi feita, com o maior contrato publicitário da América Latina, de repente a rescisão, por conta de tudo que vocês já sabem. E aí depois o anúncio com a Esportes da Sorte, uma empresa brasileira também, e com um acordo muito bacana e tudo mais, e que agora estaria vivendo esse problema aí também. Então seria mais um rompimento. Eu quero, apesar de tudo, apesar de todo esse preâmbulo gigantesco aqui, eu quero tranquilizar o torcedor, que deve estar preocupado pela receita, pela questão financeira, pelo salário do Memphis Depay. Meu Deus do céu, como é que vai pagar o Memphis? A Taunza 2.0, né, que o Corinthians teve que pagar e arcar todo o custo do Paulinho, que inicialmente seria bancado por uma empresa que se verificou praticamente fantasma, né? Não tinha um capital nem perto de bancar um jogador como o Paulinho. Pois bem, o Corinthians teve que arcar com os compromissos do Paulinho. E agora? O Corinthians vai ter que arcar um salário de 3 milhões e meio de reais. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não vou minimizar, evidentemente, um salário de 3 milhões e meio de reais, não é isso. Mas a gente precisa trazer para a realidade do futebol. A folha salarial do Corinthians ela é mais de 20 milhões. Então, não me parece tão, digamos, discrepante numa folha de mais de 20 milhões você pagar um salário de 3, sendo que você paga para alguns jogadores do elenco 2 e pouco. Sim, isso acontece. Então, assim, é impagável, o Corinthians não tem condição de pagar o Memphis. Tem. O Corinthians tem muita receita também. Tem dívida? Tem, mas tem muita receita também. E para ter uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, a gente pode questionar se isso está certo ou errado, se o elenco corresponde a uma folha de mais de 20 milhões. Agora, o Corinthians gasta mais de 20 milhões de reais por mês em folha salarial. Um jogador apenas custar 3 milhões pode parecer caro, mas um custa 3, outro custa 2, outro custa 1,5. O futebol ele normalizou esses
salários astronômicos. Então, daqui a pouco a gente está falando de uma coisa, meu Deus do céu, e a realidade mostra o contrário, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se houver digamos, o rompimento, digamos assim, né? O clube tem uma cláusula que o protege com um ressarcimento de 100 milhões de reais. Ou seja, se houver a necessidade do rompimento do acordo por conta da não autorização da Esportes da Sorte em operar no Brasil, a empresa precisa pagar num prazo de 10 dias, eu acho que é isso, 10 dias, um valor de 100 milhões de reais em multa contratual. Bom, dá para pagar o contrato do Memphis Depay com esse valor, só para vocês terem uma ideia. O Corinthians já está conversando com outras bets. Assim, é muita falta de criatividade também, né? É só bet no Brasil hoje que tem dinheiro. Só bet. Ninguém mais tem dinheiro no Brasil. Então o Corinthians está conversando com outras bets que já demonstraram interesse em patrocinar o Corinthians. Eu já trouxe isso no Blend, tá? Trouxe exclusivo no Blend. O Corinthians já está discutindo já com outras bets, mas com aquela coisa, pediram para dar uma segurada, porque o contrato com a Esportes da Sorte está em vigência e que o Corinthians está vendo o que vai acontecer, tá? Então, isso aqui é bem lembrado, o David, hein? A Taus até hoje não pagou nada, entendeu? Então não adianta ficar assim, duas coisas. Não podemos colocar pânico, né? Eu acho que o pânico vai ser dia 10, vai chegar o último dia. Imagina se deixar no último dia. É igual a inscrição do Memphis, né? Ai, meu Deus, vai ou não vai? Eu acho que depois do dia 11, se realmente a Esportes da Sorte não poder operar no Brasil, aí vem o pânico. Pânico na Zona Sul. Pânico, entendeu? Aí vem o pânico, tá? Se acontecer... Antes disso, a gente tem que esperar. Tem que esperar. Agora, não dá também para ficar soltando noticiário só para acalmar o torcedor. Na verdade, o noticiário é para iludir o torcedor. Fica calmo, torcedor. A Esportes da Sorte está falindo. Tem gente lá que foi presa. Mas fica de boa. Eles separaram o dinheiro num cofrezinho, cheio de nota de 100 reais, num cofrezinho. Tá lá os 58 separado. O cofre está escrito do Corinthians, ninguém mexe. E além disso, tem um outro cofre que eles separaram com 100 milhões por romper o contrato. Talvez eu não tenha uma notícia tão esperançosa para te dar, mas eu também não vou te iludir. Entendeu? Falar que o que estão falando por aí, não, o dinheiro do Depay já está separadinho para o Corinthians, e os 100 milhões da multa também está separado para o Corinthians. Cara, os caras estão desesperados, velho, com a polícia em cima, investigação em cima, tentando se regularizar para sobreviver no país. Sabe? É assim, velho. Não é para criar pânico agora, porque tem até dia 10, meu amigo. É dia 4 hoje. Dia 10 é quinta-feira, se eu não me engano. Entendeu? Eles podem chegar e pá! Resolver. Acabou. Agora, a esperança do Corinthians de tudo dar certo é eles sendo regularizados. Se eles não forem regularizados e não atuarem no Brasil, a coisa vai ficar estranha pra gente. O Corinthians pagou a multa do Hugo, tá? Pagou os 500 mil ao Flamengo. Não pagou antes do jogo, mas pagou depois por ele ter jogado na semifinal, né? Pagou nesta sexta-feira e foi, deve ter pagado com gosto, né? Porque era para ter sido uma goleada se não fosse o Hugo, tá? E agora o Corinthians tem
até o dia 10, né? Para arrumar essa grana, para poder comprar o jogador em definitivo por 800 mil euros, tá? 500 mil foi a multa de reais, né? De reais. 800 mil euros vai dar cerca de 4 milhões e 700 mil, mais ou menos. Agora é aguardar, o Corinthians só pode exercer essa compra em contrato somente depois do dia 10, tá? Então a gente tem que aguardar para ver o que o Corinthians vai fazer. Aí fica a pergunta, né? O Felipe Luiz quer contar com um jogador, né? Quer contar com um jogador. O Felipe Luiz quer contar com um jogador. Então vamos lá. Vou repetir o que uma fonte me disse. O Hugo vai ser jogador do Corinthians se ele quiser. Entendeu? E aí é isso, gente. A gente volta naquela velha história. O Hugo vai ser grato? Espero que sim. Ainda mais depois que o Marcos Braz falou dele, que eu achei ridículo. Né? O Corinthians agora quer comprar um jogador que não está no patamar de ser titular aqui, um negócio assim, né? Se eu sou ele, pela história que ele, pelo carinho que ele tem da torcida, por ter dado a volta por cima na carreira no Corinthians, não faz sentido ele querer mudar de ambiente, de casa, e querer novos ares. Mas eu quero que você guarde isso na cabeça, tá? Depende dele. Se alguém convencer o Hugo a voltar para o Flamengo, ele volta. Mas se ele quiser ficar no Corinthians, ele vai ficar e acabou. Depende dele. E ele tá feliz e ele quer ficar. Eu só não ponho minha mão no fogo, mas me falaram que ele quer ficar. Tá? O Ailton diz o seguinte, o Hugo seria muito burro se quisesse voltar aos mulambos. Ele não seria burro a esse ponto, ainda mais que caiu nas graças da Fiel. Cara, jogador, eu lembro uma vez que eu cobria o Santos, não sei se vocês vão lembrar desse jogador. É um tal de Wendel, ele era volante. E aí o Palmeiras emprestou ele para o Santos. Cara, era 2006, 2007, eu não vou lembrar o ano desse Wendel aí. Cara, ele virou lateral direito no Santos, não sei se foi o Luxemburgo que colocou ele como lateral direito no Santos. Ele vingou, meu irmão. Ele ia para as entrevistas coletivas, né, que eu cobri o Santos. Ele só recebia elogio dos torcedores, tudo, ele estava emprestado. E ele, não sei se vocês vão lembrar, depois se alguém lembrar, eu lembro dessa história porque eu cobri o Santos, né? Um corintiano talvez, né, que só torça para o Corinthians, né, e não trabalhe como eu, né, que trabalhei no Santos, cobri no Santos por muitos anos, talvez não vai lembrar. Chegou no final do ano, cara, ele quis voltar para o Palmeiras, velho. Entendeu? Ele quis voltar, tá? Baixinho, Wendel, isso mesmo, tá? Ele quis voltar, velho. Entendeu? Então, assim, jogador, velho, você não sabe a cabeça do cara, né? Às vezes a família tá lá no Rio de Janeiro, o salário vai ser maior, você nunca sabe, velho. Entendeu? Você nunca sabe. Se o Flamengo chegar e falar assim pra ele, amigo, aqui é teu lugar, quanto que você vai ganhar no Corinthians? 300 mil por mês? Nós vamos te pagar 600 por mês. Entendeu? Tem gente que, para muita gente, o dinheiro não é tudo. Vai dizer não. Tem gente que não pode ver dinheiro. Cara, eu não conheço o Hugo, eu não ando com o Hugo. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui no canal com vocês. Hoje, dia de decisão para o Corinthians do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians precisa de um resultado bom hoje contra o Internacional em casa, tá jogando em casa, pode ter o aparecimento de Memphis Depay como titular, a probabilidade de ele iniciar o jogo é bastante alta. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Você acha que o Corinthians ganha hoje do Internacional? Deixe o seu placar, o seu palpite. Para mim vai ser 1-0 gol do Rodrigo Garro. O Internacional só venceu uma vez, né? O Corinthians, desde que jogou
desde que a arena foi inaugurada. Então o Internacional tem muito problema, mas vem de 8 resultados positivos, né? Vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas, mais 2 empates. Então são 8 jogos sem perder do Internacional, uma sequência monstruosa do time gaúcho, que já ele estava até ameaçado um pouco, né? Há um mês atrás, mas hoje já disparou na tabela de classificação e procura uma vaga ainda na classificação para Libertadores. Quem sabe é um G6 ou até mesmo o G4. Mas independente da situação do rival, o Corinthians tem que fazer o seu jogo hoje, entrar bastante focado e tentar aí fazer o melhor jogo possível, porque precisa desesperadamente desta vitória. Sendo assim, um possível Corinthians para esse jogo seria Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, aí a linha defensiva, né? No meio, José Martins, Charles não vem jogando nada, hein? Charles, o que vocês acham do Charles? Charles, Breno Bidon ou o André Carrilho, Rodrigo Garro no meio ofensivo ali, Memphis Depay ou Igor Coronado e Yuri Alberto na frente. Vocês acham que o Memphis Depay tem que ser titular nessa partida contra o Internacional? Tá na hora, né? Tá na hora da gente ver ele em campo desde o começo do jogo, porque não é uma contratação barata do Corinthians e o Corinthians precisa colocar o homem para jogar, né? Vamos ver aí se contra o Inter em casa ele consegue. Pensou se ele faz 2, 3 gols, 1 gol e o Corinthians consegue a vitória com o gol dele? Ia ser muito bom para a equipe ganhar mais confiança e também para o próprio holandês aí, que vai ter aí jogo da Liga das Nações da Holanda, mas ele não foi chamado. Não foi chamado porque a gente sabe que ele não está no melhor condicionamento físico, né? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu palpite, deixa o seu placar se você acha que o Corinthians vai conseguir a vitória contra o Internacional nesse sábado às 7 horas da noite, tá bom? Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, um forte abraço, vai Corinthians!